Manassés, filho do piedoso rei Ezequias, subiu ao trono de Judá com apenas 12 anos de idade. Seu pai havia sido um dos reis mais justos e tementes a Deus da história de Judá, promovendo reformas espirituais, destruindo altares pagãos e restaurando a adoração ao Senhor. No entanto, assim que Manassés assumiu o trono, ele seguiu um caminho completamente oposto, mergulhando Judá em um período sombrio de idolatria e corrupção espiritual. Com pouca idade e grande poder, Manassés se deixou levar pela influência de nações vizinhas, especialmente os assírios, que dominavam a região e exerciam forte influência sobre Judá. Ele restaurou os altares pagãos que seu pai havia destruído e incentivou a adoração de deuses estrangeiros, como Baal e Azerá. Além disso, erigiu altares para os astros celestes, prática comum entre os povos pagãos da época, e foi ainda mais longe ao introduzir ídolos dentro do próprio templo do Senhor, o lugar onde Deus havia prometido habitar no meio de seu povo. Mas sua perversidade não parou por aí. Manassés chegou ao ponto de sacrificar seus próprios filhos, queimando-os vivos em homenagem a Moloque, um deus cananeu cujo culto envolvia rituais de extrema crueldade. Ele também incentivou o ocultismo, consultando médiuns, feiticeiros e praticando adivinhação, algo que Deus havia proibido expressamente. A Bíblia nos diz em 2 Reis capítulo 21 versículo 9 que Manassés tanto fez errar a Judá e aos moradores de Jerusalém, para fazerem pior do que as nações que o Senhor destruíra de diante dos filhos de Israel. Seu governo não apenas promoveu a idolatria, mas também perseguiu aqueles que permaneciam fiéis a Deus. A cidade foi manchada por um banho de sangue sem precedentes. Ele perseguiu os justos, mandou executar profetas e qualquer um que se opusesse à sua idolatria. O livro de 2 Reis relata que Manassés derramou tanto sangue inocente que encheu Jerusalém de um extremo ao outro. De acordo com a tradição judaica, mencionada no Talmud e por alguns estudiosos antigos, Manassés pode ter sido o responsável pela morte do profeta Isaías, ordenando que ele fosse cerrado ao meio. Deus, em sua paciência, enviou profetas para advertir Manassés e o povo de Judá. Esses homens de Deus clamaram para que o rei e a nação abandonassem seus pecados e voltassem ao Senhor, mas suas palavras foram ignoradas. O povo estava completamente entregue à idolatria, e Manassés endureceu seu coração contra Deus. Então, chegou o momento do juízo divino. Por volta do ano 650 a.C., os assírios, que governavam sobre a região, marcharam contra Judá e capturaram Manassés. Ele foi levado como prisioneiro para a Babilônia, que naquela época era um centro administrativo do Império Assírio. A Bíblia nos diz que ele foi acorrentado com ganchos de bronze, uma forma brutal de humilhação usada pelos assírios contra reis derrotados. Ali, nas masmorras da Babilônia, sozinho e humilhado, Manassés experimentou a consequência de suas escolhas. O rei que um dia governou com arrogância agora era um prisioneiro acorrentado, sem poder algum. Mas foi nesse momento de total desespero que algo extraordinário aconteceu. Enquanto estava na prisão, Manassés refletiu sobre sua vida. Ele se lembrou do Deus de seus pais, do Deus que havia livrado Israel do Egito e sustentado seu povo ao longo dos séculos. E então, com o coração quebrantado, ele clamou ao Senhor. A Bíblia nos diz em 2 Crônicas capítulo 33 versículo 12-13 que angustiado, suplicou deveras ao Senhor seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus de seus pais. E fez-lhe oração, e Deus se aplacou para com ele, e atendeu à sua súplica, e o fez tornar a Jerusalém, ao seu reino. Então, reconheceu Manassés que o Senhor é Deus. Aqui, vemos uma das maiores demonstrações da misericórdia divina. Mesmo após anos de rebeldia, idolatria e violência, Deus ouviu o clamor sincero de Manassés. Ele não apenas foi restaurado espiritualmente, mas também politicamente. Milagrosamente, os assírios o libertaram e o permitiram voltar ao trono de Judá. De volta a Jerusalém, Manassés não era mais o mesmo homem. Ele começou a desfazer o mal que havia feito, derrubando os altares pagãos, destruindo os ídolos e restaurando a adoração ao Deus de Israel. Ele ordenou que o povo servisse somente ao Senhor e tentou reparar os danos espirituais que havia causado. No entanto,
Seu legado já estava manchado. O povo, que havia passado décadas sob sua influência perversa, não mudou tão facilmente. Embora ele tenha tentado levar Judá de volta ao caminho certo, muitos continuaram presos às práticas idólatras que haviam aprendido durante seu reinado anterior. Manassés morreu após 55 anos no trono e foi sepultado em Jerusalém. Seu filho, Amon, assumiu o governo, mas ao contrário de seu pai arrependido, seguiu os primeiros caminhos de Manassés e foi assassinado após apenas 2 anos de reinado. A história de Manassés é um testemunho poderoso do julgamento e da misericórdia de Deus. Ele nos mostra que não importa quão longe alguém tenha ido no pecado, sempre há um caminho de volta para Deus se houver verdadeiro arrependimento. Manassés sofreu as consequências de seus erros, mas encontrou redenção. Sua vida nos ensina que Deus é justo para disciplinar, mas também é misericordioso para perdoar. Ele nos ensina que, por mais que possamos nos afastar, ainda há esperança para aqueles que se voltam sinceramente para Deus. A grande questão que sua história nos deixa é: será que precisamos chegar ao fundo do poço como Manassés para reconhecermos a soberania de Deus? Ou podemos aprender com sua vida e escolher um caminho diferente antes que o juízo chegue? Se você gostou dessa história sobre o rei Manassés e como sua trajetória nos ensina sobre arrependimento e redenção, não se esqueça de deixar o like. Isso nos ajuda a continuar trazendo mais conteúdos como esse. E se ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Até a próxima!